Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui na live Papo de Pregador com o pastor Tiago Bernardo. Pai do Senhor, boa noite. Nós estamos aqui na live Papo de Pregador, aguardando o pastor Tiago Bernardo entrar. A gente teve um probleminha técnico e a gente iniciou a outra live aqui, né? Acreditamos que agora vai dar certo em nome de Jesus. Só esperar o povo entrar, o pastor Tiago entrar, para a gente já dar o seguimento na nossa live Papo de Pregador, que hoje será mais uma bênção para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Pronto, o povo está entrando aqui. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, irmão Leonardo Oliveira, a paz do Senhor, irmão Júnior Moraes, a paz do Senhor, irmã Olívia Maria. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós estamos na live Papo de Pregador. Tivemos um probleminha técnico na live passada agora, com a internet do pastor Tiago, mas ele já está resolvendo, já está entrando, para a gente dar seguimento à nossa live, que é para a glória do nome de Jesus, né? Só esperar o pastor Tiago entrar aqui. Eu estou um pouco alérgico, mas vai dar certo, vai dar certo no nome de Jesus. Nós seremos edificados hoje através do ministério do pastor Tiago Bernardo, esse servo de Deus, um obreiro, um pastor, né? Um pregador do Evangelho, um exímio expositor dos textos sagrados, né? Um homem que prega com muita clareza a palavra de Deus, nos faz entender a mensagem, isso é muito importante. É um jovem, né, pastor, mas que tem muita experiência no ministério da pregação. E a gente vai poder perguntar tirar algumas dúvidas com o pastor Tiago, né? E ele, com certeza, como um canal de Deus, um instrumento de Deus, vai ser usado para edificar as nossas vidas, né? Então nós estamos só esperando aqui ele organizar o problema técnico que teve com a internet. Ele já mandou uma mensagem para mim aqui pelo WhatsApp, dizendo que estava tudo ok. Estamos só esperando o pastor entrar para a gente voltar. Gente, eu estou um pouco fanho, estou com o nariz entupido aqui, sou alérgico, tenho rinite, sinusite, tudo com it aí a gente tem. E aí, hoje foi um dia que a gente ficou bastante debilitado. Com alergia, eu tomei uns antialérgicos, mas ainda estou aqui sobre o efeito. Olívia, como está o guerreiro Davi? O Davi está uma bênção. Davi é um milagre, né? Davi foi curado, para a glória de Deus. Ele está muito bem, saudável, forte, né? Brincalhão. E a gente, todos os dias aqui, a gente desfruta do dom de Deus, da maravilha de Deus, que foi o milagre que ele operou na vida do Davizinho, né? Cumprimentar a todos que estão entrando. Estou vendo aqui que meu amigo Hélito Barbosa, nós tivemos uma live aqui muito abençoada com Hélito Barbosa. Texto bíblico de Lucas 19, a história de Zaqueu, foi muito edificante. Em breve, olha aí, que maravilha! Deu certo agora aí, Agora mano? deu certo. Meu Deus, que luta, mano. Luta. Mas é porque o negócio vai ser bom, pastor Tiago. Eu creio. Saudar aí o povo novamente aí com a paz do Senhor e boa noite. E te agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Você me fez o convite, logo de pronto a gente não poderia negar de poder te atender. É uma alegria te parabenizar mais uma vez pelo trabalho aí, pelo projeto, que está dando certo, né? Eu tenho te acompanhado esses dias de isolamento, né? E
os participantes desse bate-papo. Está enriquecendo muito a gente. Então, louvar a Deus, e eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai poder estar contribuindo, né, para ajudar alguém, para tirar dúvidas, aquilo que tiver dentro do nosso alcance, meu amigo. Pastor Tiago, eu estava ansioso para lhe receber. Eu tenho um carinho muito especial, uma admiração pelo senhor, pelo seu ministério, sua chamada. Obrigado. Quando eu ainda era um líder de jovem, né, na descidade, nem pensava em ser um pregador do Evangelho. Eu pude desfrutar da unção de Deus na sua vida, ali nas mensagens, no Aviva Jovem, nos cursos que a gente convidava. Então, senhor, olha, eu falo isso com muito carinho, com muito respeito, sem hipocrisia. O senhor, para mim, é uma referência, é um espelho. Né? É alguém que a gente pode usar como referência, de que tem conteúdo, de que prega de forma clara, de forma bíblica, de forma que as pessoas conseguem entender a mensagem, e é muito rico o seu ministério, para a glória de Deus. O senhor é um canal, tem muita gente querendo me ouvir, eu não vou perder tempo, né? Já vou começar. Gente, nós estamos aqui com o pastor Tiago Bernardo. O pastor Tiago é um amigo de longas datas. Na primeira vez que eu conheci o pastor Tiago ministrando, foi um evento que eu organizei, um congresso chamado Aviva Jovem. Em 2013, eu levei o Tiago Bernardo para o Aviva Jovem, com uma mensagem que até hoje é uma mensagem que está nos nossos corações. Ele falou sobre a madeira de acácia. O Leandro Luiz, conheci ele também nessa mensagem, e ele já falou, já compartilhou, que até hoje lembra dos detalhes da mensagem. Então, é isso, quando você tem um texto bem exposto, né, pelo ministro, você consegue desfrutar daquele texto, mesmo depois de anos. De 2003 para cá tem o quê? Tem 7 anos. Né? E aí a gente ainda consegue se alimentar. Então, esse é o ministério do pregador, e hoje nós vamos desfrutar das bênçãos que o Senhor mandou por intermédio do pastor Tiago Bernardo. Eu já quero pedir perdão, estou um pouco fanho, estou alérgico, né? Eu tenho uma alergia à poeira, e hoje a gente foi fazer uma faxina aqui e acabou, eu fiquei alérgico. Pastor Tiago, o pastor Tiago, ele hoje já passou muito tempo na itinerância. É verdade. Hoje é dirigente de uma das congregações do Tempo Central em Fortaleza, onde o pastor presidente foi o meu primeiro pastor, pastor Antônio José Azevedo. Pastor Antônio José foi meu pastor na descidade, depois veio o Ilquias Benício, e hoje nós estamos sendo pastoreados pelo pastor Alex Araújo, que é o primeiro secretário da CONADEC. Pastor Tiago, conta pra gente como foi o início da sua vida ministerial, como foi para o senhor, a sua carreira, as dificuldades que você enfrentou, né, a sua chamada. Compartilha com a gente como foi o início. Alguns sabem que eu não sou cearense, né? Apesar de que hoje eu me considero cearense. Mas eu sou pernambucano. Eu de fato aceitei a Cristo com 9 anos de idade, em Recife, e desde então eu comecei a servir ao Senhor Jesus. Sempre gostei de estar muito envolvido com pessoas mais velhas, mais experientes. Eu vou tirar essa palavra velha, mas com pessoas mais experientes, e eu agradeço muito esse meu envolvimento com pessoas mais experientes no início da minha fé, porque isso me fez amadurecer muito rápido, né? E eu nunca me esqueço de uma frase de um pregador que ele disse que o tempo nos obriga a amadurecer. E esse meu envolvimento com pessoas da igreja, mais maduras, mais experientes, me fez amadurecer no que diz respeito a servir a Deus, no que diz respeito ao envolvimento na obra do Senhor. E aos 14 anos de idade, eu de fato comecei a ter oportunidade para ministrar
na minha cidade. Cultos de jovens, cultos introdutórios, que eram conhecidos lá na nossa igreja, que era 1 hora antes de começar o culto oficial. E esses cultos introdutórios eram exatamente os jovens que dirigiam os cultos e pregavam, e isso me fez desarnar muito no que diz respeito à questão da ministração da palavra. Então, 14 anos de idade, eu iniciei ministrando a palavra. Então, com 15 anos de idade, Deus nos soprou para o estado do Ceará. E chegando aqui, a primeira igreja em que eu visitei e logo eu me familiarizei foi a Assembleia de Deus Tempo Central, aqui no Modubim, no bairro aqui próximo de casa, onde eu comecei a servir também, continuei servindo a Deus e me envolvendo nos trabalhos de jovens, de missões, enfim, até que o pastor de saudosa memória, pastor Tomé, ele vendo o meu esmero, vendo o meu trabalho, vendo que eu era um jovem esforçado, que era envolvido na obra, sempre estava nos cultos, nas doutrinas, nos trabalhos da igreja, me envolvia em todos os trabalhos, ajudava a todos os ministérios. Então, com 16 anos de idade, ele me chamou para o quadro de auxiliar. Mesmo ainda jovem, ele me confiou essa tarefa, essa responsabilidade, que não era tão comum, tão costumeiro na nossa igreja separar jovens, para o quadro de auxiliar da igreja. Mas ele quebrou um protocolo, um paradigma, e aí a gente começou a de fato entrar no ministério da igreja, E aí eu comecei a pregar aqui na nossa congregação, e como tudo era muito novo, pessoas de fora, uma pessoa de fora, ver de outro estado, ver que tem uma boa palavra, enfim, o povo começou a me convidar para os cultos da igreja local. E tinha um culto aqui muito conhecido, que era um culto de libertação, onde vinha gente de todo lugar. E os irmãos dirigentes desses cultos me colocavam para pregar. E aí a gente começou a receber convites para ministrar a palavra do Senhor. Então, desde então, não parei mais de pregar a palavra. De fato, de verdade, recebendo convites, De fato, começou aqui mesmo, no Ceará. Que maravilha. Nós louvamos a Deus pelo pastor que acreditou, Ele levantou aos 16 anos, graças a Deus. Que bom que ele fez isso, porque hoje nós podemos desfrutar desse ministério tão abençoado que o Senhor Deus te entregou. Quero mandar um abraço e a paz do Senhor para o meu querido amigo Raul. Raul foi daquele evento que a gente foi pregar lá em Tom Diogo. O último congresso de jovens que teve agora. Raul, eu não esqueci do vídeo. Na verdade, esqueci, mas lembrei hoje. Vou fazer o vídeo e vou te passar. Já tem alguns irmãos falando contigo aí. Rapaz. O Raul, a gente vê aí, Benedito Alves, Jerônimo, lá do Iguatu. Tem muita gente boa aí, Muita gente boa. Tiagão, confesso que antes de te conhecer pessoalmente, faz o quê? Faz 7 anos, Faz 7 anos que a gente se conhece. E antes de te conhecer, a gente já conhecia o nome Tiago Bernard. Quando a gente ia fazer um congresso ali em Fortaleza, no campo da Decidade, e no começo ninguém conhece pregador, E aí eu perguntava, gente, vocês têm algum pregador para indicar? Aí o pessoal dizia, olha, tem um Tiaguinho, Tiago Bernard.
o tempo central, né? Aí falava os nomes, Tiago, Adilton Salles. Então, assim, é muito bom quando você tem o carisma das pessoas, né? Tem o respeito, a admiração. E nós, como pregadores, nós somos maduros, nós não somos ingênuos de querer glória para si. A gente sabe que isso é o reconhecimento que vem da parte do Senhor, né? Amém. Então, isso é muito bom. E nós louvamos a Deus por sua vida, pelo seu ministério. Nós, como Igreja do Senhor, somos intercessores, ficamos felizes em saber, né, que você hoje é um dos jovens pastores que tem um cuidado, um zelo, né, com as ovelhas que o Senhor te entregou. Isso também não te impede de continuar o teu ministério pregando nas igrejas, a gente sempre acompanha, vê as bênçãos que Deus tem feito na tua vida. Vamos interagir um pouquinho aqui com o pessoal, Tiago, antes de Vamos lá. começar as perguntas. O Wellington Barbosa, um abraço, Wellington, ele está dizendo, pastor Tiago, como é que é ser pastor dirigente sem deixar a chama da itinerância apagar? Até porque o Senhor é uma referência de pastor dirigente. Porém, continue atendendo alguns convites com responsabilidade. Ele está perguntando como é que é, né? Porque assim, pastor Tiago, eu entendi a pergunta do Wellington. O Wellington Barbosa também, um abraço, um grande pregador. Porque a maioria dos nossos amigos pastores, Tiago, que iniciaram a carreira como pregadores, eu conheço muitos amigos que quando foram para o ministério do pastoreio, a mensagem meio que mudou, né? Porque a mensagem, de certa forma, ela fica doutrinária, né? Fica uma mensagem doutrinária. Porque o pregador, Tiago, não sei se você concorda comigo, ele é aquele cara que vai lá, né? Prega a palavra e vai embora. Quem vai né, organizar é o pastor. Então ele tem uma mensagem, ele prega aquela mensagem em 1000 igrejas. A mesma mensagem, né? Ele vai pregar em 1000 igrejas, o pastor não. Toda semana ele tem que ter mensagem nova, ele tem que ter doutrina nova. E aí, como é que você consegue, meu amigo, administrar isso de forma tão boa, né, de você ser um pastor dirigente com doutrinas e continuar esse ministério da itinerância com essa chama, né, essa chama pentecostal, essa unção que Deus tem sobre a tua vida? Raimundo, eu também quero agradecer ao Wellington pela pergunta, porque é um desafio muito grande. Quando o pastor Antônio José me chamou e nos desafiou para assumir uma congregação há 7 anos atrás, para mim foi um desafio muito grande. E eu me lembro que ele disse, olha, Tiago, eu sei, você é um pregador, atende agendas e isso não vai lhe proibir, nem lhe impedir de você ministrar ou receber convites. Mas claro que você vai adaptar a sua agenda à agenda da igreja. Só que Tá dando uma travada, Tiago, mas vai dar certo. Glória a Deus. Gente, deu uma travadinha aqui, mas continue conosco aí, tá bom? Daqui a pouco a gente vai continuar, vai dar certo. Eu não sei se foi a minha dessa vez ou se foi a do pastor Tiago. Pastor Tiago, primeira mensagem pregando pela sua pessoa. Conosco aí. Pronto. Pastor Tiago vai voltar aqui, deu uma interferênciazinha, mas não saiam daí, gente. Compartilha essa live. A gente não quer a audiência. A gente quer edificar vidas, né? Na verdade, a gente quer edificar ministérios. Porque o intuito dessa live, Papo de Pregador, é compartilhar com vocês da chamada ministerial. Vocês que já são pregadores, vocês que têm interesse pelo ministério da pregação, vocês que são iniciantes, vocês que já são veteranos, é a gente compartilhar de experiências, de ideias, né? De assuntos concernentes ao ministério da chamada, ao ministério da pregação. Então, deu um problemazinho técnico aqui com a internet, mas o pastor Tiago já está entrando de novo e ele vai dar continuidade à resposta da pergunta. Então, eu queria convidar você a compartilhar essa live.
com 5 pessoas, com 10 pessoas. Nosso intuito não é a audiência, ter uma live cheia de pessoas, não é edificar vidas. Então, você que conhece alguém e você acredita no ministério dessa pessoa como pregador, compartilhe essa live com ele aí, para que ele possa ser edificado também através da vida deste homem de Deus, né, que é o pastor Tiago Bernardo. Você vai nessa setinha aí, nesse aviãozinho aí, e compartilha para as pessoas. O pastor Tiago deu uma travada na resposta da pergunta. Sim, deixa eu continuar. Então, quando o pastor Antônio José nos desafiou para a gente assumir a congregação, ele disse que a gente não seria impedido de atender agendas para ministrar, haja visto que ele conhecia e sabia que eu era itinerante. E ele disse, olha, você vai vendo aí e vai só ajustando a sua agenda com a agenda da igreja. Mas a gente sabe que quando a gente assume uma responsabilidade de um pastoreio, de uma congregação, a gente sabe que o expediente da igreja, da congregação, ele é muito intenso, né? São vários trabalhos, vários ministérios, são irmãos para visitar, enfim. E eu não sei, né, como é que eu consigo administrar isso, eu não sei como é que eu aguento administrar isso. Eu tenho certeza que para mim, Raimundo, eles, por exemplo, vai fazer um evento, né? Eles vão fazer. Tá ouvindo direitinho? Deu uma travadinha, mas está dando ouvir. Tá dando para ouvir. Só um minutinho, pastor Tiago. Deixa eu lhe perguntar. O carregador tá ligado no seu aparelho? Não, tá não. Tá não, né? Tá não. Qualquer coisa o senhor tenta tirar o fone, que às vezes alguma besteirinha de nada dá interferência. Deixa eu ver aqui se... Mas estou lhe ouvindo bem, a imagem está boa. Fale aí. Tá ouvindo aí direitinho? Muito. Estou ouvindo bem. Ok. Posso Porque continuar? Às vezes eu coloco o meu também, aí dá interferência. Okay. Às vezes, né? Não é sempre. Ok. Continue aí, por gentileza. Então, assim, é muito intenso, né? O trabalho do pastoreio, é muito intenso, muito movimentado. Mas eu louvo a Deus que os pastores, quando ligam hoje para mim, para querer me convidar, eles, quando marcam os eventos, eles primeiro, quando de fato querem me convidar, eles me deixam a oportunidade de ligar para mim primeiro, né, para me escolher datas, para me escolher dias que não venham bater de frente com os trabalhos da igreja. Então, assim, é um desafio também pelo fato da mensagem, né? Você pontuou muito bem essa questão da mensagem. Queira ou não queira, muda muito, né? Muda muito. Um pregador mais doutrinário, né? Mas de vez em quando a gente ainda foge um pouquinho. Mas essa é a ideia. O desafio maior é você trazer sempre um alimento novo para o povo. Você não pode repetir mensagem. O cantor, ele vem na tua igreja e o povo pede para cantar o mesmo hino 10 vezes. É verdade. Mas se você repetir uma mensagem, o povo chega, pastor, você repetiu essa mensagem aí. É complicado. É muito bom. Tá dando uma travadinha, mas tá dando para ouvir. Dá uma travada e volta. Mas tá bom, tá dando para ouvir. Vamos para a pergunta, vamos para as próximas perguntas, né, pastor Tiago? Vamos lá. Muito bom. A gente até tinha uma pergunta sobre isso. O Hélito frisou muito bem, porque nós tínhamos uma pergunta sobre a diferença, e já vamos logo para ela, para a gente dar continuidade, sobre a diferença do ministério itinerante para o ministério pastoral, né? Para o ministério pastoral. Porque existe a diferença, né?
é qual a diferença entre o pregador itinerante e o pastor de igreja. Na sua opinião, pastor Tiago, porque o senhor tem a experiência, né, das duas coisas. O senhor nem deixou de ser pregador itinerante, como também não deixou de ser pastor de igreja. E aí você concilia muito bem, porque você sabe, com a experiência que você tem no seu ministério, como pregador, você sabe exatamente o público que você vai levar a mensagem. Né? Deus te dá o discernimento, te dá a mensagem. E aí, fala um pouco para a gente se tem diferença e qual a diferença, né? Porque fizeram essa pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre o pregador itinerante e o pastor de igreja? Acredito que há uma diferença. O pastor de igreja é um pastor local, né? Ele é um pastor local. O itinerante não, ele cumpre mais a função de um evangelista, né? Ele... Deu uma travada, pastor Tiago. Travou. Ele tem a função de ajudar o pastor, né? Em determinados momentos, em trabalhos, em eventos, e ele não é um pastor local, né? Ele tem um ministério de itinerância, de estar em movimento, em trânsito, né? É essa palavra que eu quero usar. É um ministério muito bom, Ele é um muito bom, é isso mesmo. Então, ele não é um ministério local, ele é um ministério flutuante. E a diferença é essa, é que o pastor, ele é local, ele tem ovelhas para cuidar, ele tem ovelhas para pastorear, ele tem um trabalho administrativo, responsabilidades com a igreja local. E o pregador itinerante, ele tem a função de ajudar o pregador, de ajudar o pastor na igreja local, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem avivalística, uma mensagem inspiradora, uma mensagem do reino, uma mensagem evangelística, com a finalidade de atingir as pessoas não evangélicas, as pessoas não crentes, para que essas pessoas venham a Cristo, né? Isso. Pastor Tiago, eu consegui lhe ouvir muito bem. Deu uma travada na imagem. O senhor quer sair, eu lhe chamar de novo para ver se melhora? Porque a imagem está em câmera lenta. Ok, vou sair e vou entrar. Não. Eu lhe chamo de novo. Gente, eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Não sei se o áudio está bom, né? Mas o pastor Tiago, a gente fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre o pregador itinerante e o pastor, né, de igreja? E aí o pastor Tiago estava respondendo aqui de forma muito clara que existe assim, algumas diferenças. Nem todo pregador é pastor. E também nem todo pregador tem uma chamada pastoral, né? De apacentar o rebanho. Porque a chamada de apacentar envolve muita dedicação, envolve muito amor, envolve muita atenção às suas ovelhas. E o pregador itinerante, como o pastor Tiago Bernardo frisou muito bem, é aquele emissário, é aquele viajante, é aquele que sempre está se locomovendo, né? De uma parte para outra, levando a mensagem do evangelho. Já o pastor dirigente, o pastor de ovelha, é aquele pastor local, que ele tem uma maior atenção com o seu rebanho. Então, assim, o itinerante, ele pega uma mensagem, né? A gente sabe disso que nós somos pregadores itinerantes, tanto eu quanto o pastor Tiago Bernardo. A gente pega uma mensagem, um tema, e prega essa mensagem em 100 igrejas. Né? O pastor não. O pastor ele tem que ter uma doutrina, toda semana ele tem que ter uma mensagem nova para alimentar o povo. Senão o povo enjoa.
né? E aí, pastor Tiago, a gente conseguiu lhe ouvir, continue aí, por gentileza. Eu gostei aqui da colocação do Nazareno Magalhães, né? Mas todo pastor tem que ser um pregador. Concordo. Ele tem Com que ter uma certeza, com palavra. certeza. Ele tem que ter uma palavra de Deus. Mas nem todo pregador é um pastor. Nem todo pregador é um pastor. Nem todo pregador é um pastor. Então, se você coloca, tem pregador que se você colocar ele para pastorear, ele vai acabar com a igreja. Porque o ministério dele é um ministério de pregar a palavra, né? De ministrar. Então, eu digo muito aos meus amigos, os amigos que o tempo em que eu fui pastorear, Raimundo, foi um tempo em que eu estava bem no ministério da itinerância integral, né? Foi um tempo em que eu estava viajando muito para outros estados, chegava de viagem, já ia para a rodoviária, pegava um ônibus, já ia para uma cidade aqui do estado. Então, quando eu fui pastorear, algumas pessoas olharam assim para mim e disseram: "Rapaz, você está doido?" Né? Mas eu entendi, é bom quando você está dentro da vontade de Deus. É bom quando você está orientado por Deus. Se eu não tivesse, né, uma visão ou uma vida dedicada ao Senhor e tivesse sensibilidade a ouvir a voz de Deus, hoje eu estaria continuando, né? E talvez não, mas eu ouvi a voz de Deus falando comigo, que era o momento, que era o momento. Então, assim, eu digo muito para alguns amigos meus, quando eu fui pastorear, eu aprendi a dar valor ao culto, eu aprendi a dar valor aos irmãos, eu aprendi a dar valor à igreja, algo que, como itinerante, infelizmente, eu não dava. Até nos hinos da harpa cristã, né, eu passei a dar valor. É Então, outra assim, visão, né, pastor? é outra visão. Então, assim, não é necessário, não é necessariamente você ser pastor para dar valor a essas coisas. Você pode ser pregador, mas dar valor a essas coisas. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? É que o pregador ele tem que ter sensibilidade, se colocar no lugar do pastor, ter responsabilidade com aquilo que vai ministrar, né? Subir em cima do púlpito, tendo uma vida devocional com Deus, para que ele possa entender o pastor que ali está, uma mensagem responsável. Eu sei que Deus fala do jeito que ele quer, mas a gente sabe que tem pregadores, né, que não mede palavras quando está no altar que ele foi confiado. E pastor Tiago, você falou agora, você tocou num ponto crucial, que é a ovelha, né? Que você falou agora que tem pregadores que não medem palavras. Porque tem pessoas insensíveis que ministram com muita rigidez e acaba que ferindo as ovelhas. E o pastor ele já tem esse carinho por estar perto, né? Por conhecer as ovelhas, por saber que muitas das vezes elas precisam de uma palavra de ânimo, de uma palavra que já estão passando por um momento muito difícil da vida, e o pastor conhece as suas ovelhas, que estão passando por um processo de muita dificuldade, aí chega alguém para machucar, não que a palavra não tenha o efeito de exortar, né? Claro. Nós como pregadores nós entendemos isso, mas tem gente que vai para bater mesmo, para arrebentar, e aí quando termina a mensagem, o pastor olha para a ovelhinha toda machucada, e é ele que vai lá, né? Não, olha, não é bem assim, tal. O pregador, muitas das vezes, ele não tem esse contato, né? Ele vai lá, ministra, envia a mensagem que Deus lhe entregou e vai embora. Quem junta os pedaços, quem passa o óleo, né? Quem passa o vinho, o azeite, é o pastor. Quem vai consolar ali com o cajado, que vai, não é bem, tenha calma, tal, tal, tal. Então, assim, existe uma diferença, eu acredito que existe uma diferença um tanto gritante, uma separação em relação ao ministério da itinerância e o ministério pastoral. Como itinerante eu posso falar isso,
Até porque o ministério pastoral, eu acredito que foi assim com o senhor também. Né? A gente fala senhor com o respeito na autoridade que há sobre sua vida, tá bom? Mas eu acredito que antes de ser chamado pelo pastor Antônio José, que foi meu pastor também, que é um dos pastores que ele reconhece chamada, que tem visão de Deus, que olha para o obreiro e diz assim, não, esse aqui é um pregador, esse aqui é um missionário, esse aqui vai ser um evangelista, esse aqui vai ser um pastor. Né? Ele é um pastor que ele enxerga a chamada, ele apoia. E eu acredito, pastor Tiago, que com o senhor já foi assim. Antes mesmo do pastor Antônio José lhe chamar, já tinha ovelhas que ele procurava para aconselhamento. Com certeza, a gente terminava os cultos, né, os trabalhos, né, os eventos, a gente sentava para conversar, a gente via os jovens vindo para perto da gente, fazer aquela roda, fazia perguntas, pedia conselhos. Enfim, até hoje a gente ainda, alguns irmãos pedem conselho. Então, assim, eu sempre gostei de estar envolvido nessas questões, né? Então, assim, eu me identifico muito com a igreja. Eu amo muito a igreja, né? Esse ambiente da igreja, de estar envolvido com o povo, desse relacionamento, desse contato, desse calor, né? E sempre gostei também de estar nas reuniões dos pastores, convenção, e isso veio aflorando, né, o desejo, a vontade, e o Senhor sempre vinha falando, né, conosco, e a gente resolveu abraçar e não fugir daquilo que Deus tinha para nós. Pastor Tiago, essa semana eu estava ministrando estava meditando naquele texto de Davi, de Samuel, que ele vai falar de Davi buscando a arca. Que aí ele fala sobre Uzar e Aion. Sim. Aqueles dois figurantes, aqueles dois obreiros, né? Que nós sabemos, quem estuda a teologia sabe que Uzar e Aion, eles eram levitas, né, da família dos Meratitas, que eram três famílias, os Coatitas, os Gersonitas e os Meratitas. E a família dos Meratitas eram os responsáveis pelo trabalho braçal, né? Pela zeladoria, pelo montar e desmontar tabernáculo. A família que era responsável de carregar a arca eram os Coatitas. E aí, por conta disso, Uzar morreu, porque tocou no sagrado sem ter chamado. E eu estava meditando, pastor, e isso cabe muito no nosso papo que nós estamos falando agora. Sim. No efeito que é gerado quando um líder, como Davi era o líder, escolhe obreiros sem vocação para assumir uma determinada obra, uma determinada chamada. E aí foi o grande erro que Davi cometeu, colocar obreiros que não eram capacitados para aquela chamada. Então, assim, a gente vê que você tem essa chamada tanto de pregar a palavra de itinerância, que faz muito bem, nós louvamos a Deus por isso, pelo seu ministério, pela sua chamada, como também nós acompanhamos, mesmo que de longe, mesmo que online, né, a sua dedicação pastoral. Vou dar um exemplo. Você entrou, Monte Líbano? 2. Você entrou na congregação. Pelo que eu vejo nas fotos, pelo que eu acompanho, você já teve o cuidado, além de estar cuidando do corpo da igreja, dos membros, você cuida da estrutura. Você já deixou o ambiente mais bonito, né? Aquele gesto que você colocou, aquele nome Jesus, aquele ficou lindo, aí você postou, mostrando. Então, mostra o zelo do obreiro, o cuidado do obreiro que ele tem, não só pelo povo, mas pelo templo. Então, a gente enxerga que há uma vocação, há uma preparação, há um zelo, há um cuidado, há uma chamada. De contrapartida, pastor Tiago, nós também sabemos que muita gente é levantado sem visão espiritual, que não é o seu caso. Mas tem líderes que, infelizmente, por politicagem ou por algum outro interesse, por apadrinhamento, coloca pessoas dentro de certos cargos que não têm a chamada. E acontece a mesma coisa que aconteceu lá com Uzar. Acontece morte. Só que no sentido da morte espiritual.
Porque quando eu coloco um obreiro que não é vocacionado para aquela determinada função, isso vai causar morte espiritual no povo. Porque ele não tem visão, ele não vai fazer com temor. O que o senhor acha em relação a isso? Eu acho que a colocação foi muito pertinente que você colocou, porque o Zá teve até boa intenção. Teve boa intenção. Mas o perigo está aí, Raimundo. É quando não é só ter boa intenção. É você exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Tem muita gente com boa intenção que tem sido uma negação, né? E você fez uma colocação muito, muito extraordinária, questão do chamado, né? Não adianta você abraçar algo que você não foi chamado para você fazer. Você vai ter frustração, né? É verdade. Alguns não suportam a questão não tem equilíbrio emocional, né? E isso pode levar para alguns desastres. E é isso que está acontecendo hoje, alguns desastres ministeriais, né? De pessoas que não se encontraram e só porque fulano foi, eu também vou, né? Fulano Exatamente. abraçou, eu também vou abraçar. E não é assim. Observe que na chamada de Jesus para os discípulos, a Bíblia diz que quem chamou foi Jesus. Está escrito lá que quando ele desceu do monte, ele chamou quem ele quis. Inclusive, pastor Tiago, abrindo um parêntese nisso, inclusive a chamada apostólica também deveria ser feita pelo próprio Jesus, não era isso? Era um dos requisitos, né? Agora deu uma travada aí. Pronto. Tá dando uma... Tá dando uma travada, pastor Tiago. Jesus, ele não deixou aberto, Jesus não deixou aberto a questão de quem queria compor o seu colegiado apostólico. Pelo contrário, foi ele quem chamou. Foi ele que chamou. Inclusive Paulo. Então, assim, se ele deixasse aberto a questão de quem queria, talvez muitos ali, só porque um foi, o outro ia também. Mas não, ele chamou. Por quê? Porque para salvar, ele quer salvar a todos, né? Mas para o ministério há uma escolha. Prova disso, pastor. Desculpa, pode continuar. Lhe interrompi, não, desculpa. Pode deixar sua dentro. Prova disso, que o senhor está falando com muita clareza, é que os anjos tentaram ser pregadores, né? Assumir o ministério da pregação. E aí eu acredito que Jesus, que Deus, olhando para aquela situação, faltou a experiência de viver o pecado. Porque eles não iam olhar pela ótica de um homem que saiu do pecado. Eles iam olhar pela ótica de um ser celestial, de um ser espiritual que não passou pelo pecado. Então ele não ia saber a intensidade da misericórdia, de entender a dor alheia, né? Então por isso Deus enxerga a vocação naqueles que ele já vocacionou. Então, acredito que antes de Deus lhe chamar para ser pastor, Deus já havia lhe vocacionado. Mesmo sem o senhor reconhecer isso, talvez que não era tempo e tal, mas Deus já tinha vocacionado, já tinha preparado, já era o tempo certo. Então, tem gente que hoje olha para o senhor, pastor Tiago, e pensa assim, eu sou pregador, deu certo com o pastor Tiago, daqui um dia vai dar certo comigo também. Eu vou ser pastor. E não é bem assim. Então, olha como é importante manter esse papo, né? Abrir aqui o leque do ministério para que as pessoas possam entender que tem que ser chamado. Chamado. Né? Chamado. Não tem que ser, não é só ser voluntário, é ser chamado. É ter a chamada, porque você vai fazer, você tem que fazer com amor. E aí, pastor Tiago, eu me lembrei aqui daquele texto lá, de que depois que Jesus ressuscita,
que ele vai buscar Pedro de novo na pescaria, né? E quando Pedro vem, ele faz aquela famosa pergunta: tu me amas, né? Referente ao amor agapau. E aí, apacenta-me ovelha. Aí ele vai de novo: tu me amas? E ele diz: sim, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos, né? Primeiro ele fala ovelha, segundo cordeirinhos. E pela última vez, a terceira, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Então há uma diferença, pastor Tiago, entre a ovelha e o cordeiro. O cordeiro é a ovelha mais nova, né? É a ovelha sem experiência. E aí o cordeiro, ele dá cabeçada, ele pula, né? Ele quer sair do curral, ele quer, né? É mais alvoroçado. Então, o que eu entendo ali, em termos de chamada pastoral? Porque ali é uma chamada para pastor, para pastorear, né? É que nós, os pastores, eles têm essa incumbência dada por Jesus de não só pastorear a ovelha, porque pastorear a ovelha é a coisa mais agradável, mais gostosa que existe. A ovelha ela é muito obediente, né, pastor Tiago? Já o cordeiro não. O cordeiro ele tem aquela raiz um pouco rebelde, né? Que quer, não, comigo não é assim, né? Então, se o obreiro não tivesse essa visão, né, esse amor, ele vai acabar, ao invés de edificando o cordeiro, afastando, né? Então, é muito interessante isso, a chamada. Pastor Tiago, vamos para a próxima pergunta, que está tão bom que a gente fica aqui na pergunta e não quer mais nem sair, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Pastor, o senhor já sofreu retaliações ministeriais e como lidou com isso? Mas antes disso, pastor Tiago, antes de responder, vamos interagir aqui com o povo, porque o povo gosta, o povo pergunta e quer ser respondido. Aí tem alguém falando com o senhor aqui, ó, é o Leonardo Oliveira. Ele botou assim, ó: pastor Tiago, quando foi que na sua trajetória cristã você se deu conta que o ministério da palavra está sobre a sua vida? Aquele momento que você se dá conta de que é isso que Deus tem para você. Rapaz, boa pergunta. Na verdade, a gente no começo, Raimundo, é tudo muito novo, né? Assim, às vezes a gente fica naquela ansiedade e a gente acaba se perguntando, né? Qual é o meu chamado, né? Qual é o meu chamado? E a gente ouve no início pregadores, enfim, acha bonito, mas a gente não tem aquele equilíbrio, não tem postura, não sabe ainda expor, mas a gente tem um desejo, né? A gente tem a vontade dentro da gente. E aí a gente chega à conclusão depois que Deus vai usando algumas pessoas, né? Alguns instrumentos. Vai confirmando, olha, Deus tem um negócio contigo na palavra, né? Deus vai te usar na palavra. Enfim, e aquilo vai fazendo com que vá aflorando dentro da gente. E de repente a gente vai criando gosto pela palavra, pela Bíblia, e Deus vai nos esclarecendo algumas coisas. Então, eu chego a essa conclusão de que Deus vai usando pessoas, né, para confirmar a chamada, o ministério, e além de tudo isso, né, a gente também vê Deus no negócio quando as pessoas Deus começam... Deus impulsionando, né, pastor Tiago? Deus impulsionando. Isso. E as pessoas começam a ser instrumentos de Deus para nos dar oportunidades, né, para nos convidar, para nos dar oportunidade. E aí a gente vai entendendo o que é aquilo ali que Deus quer para a gente, né? E eu só digo no que diz respeito ao viés da palavra. Mas... Tiago, Orei. E é isso aí. O Joábio Almeida, ele é um dos obreiros aqui do campo, né? É um dos obreiros do campo de Aquiraz. Ele é um jovem pregador do Evangelho, né?
participou do nosso seminário, o seminário que a gente fez aqui para os ministros do Evangelho, pastor Tiago. A gente conseguiu formar aqui cerca de 160 novos pregadores bíblicos, né? Com o nosso pastor presidente, com o Demétrios, com o Franciélio, o Gabriel Silva. E foram uns dias de muito estudo sobre o Ministério da Palavra, a gente certificou todos eles. E ele estava presente, ele perguntou assim, ó, como um obreiro diácono poderia corrigir o seu líder em questão de forma de trabalho? Algumas vezes eles pensam que estão indo certo. Eu acredito que mudando só a questão de corrigir, né, porque às vezes isso pesa um pouco para falar para o líder, eu vou lhe corrigir. Não. De ajudar, né, de propor ideias para melhorar o desenvolvimento da obra. Ele está perguntando qual a forma certa, pastor. Como é que o senhor, como um pastor, se eu fosse o seu diácono, como eu chegaria para o senhor, pastor Tiago, para lhe dar uma orientação em algo que, pela minha ótica, está errada, sem lhe machucar, sem lhe ofender, sem querer mostrar que eu estou querendo passar a sua autoridade? Eu acredito que foi nesse sentido que ele está perguntando. A gente tem que entender que a igreja ela não é uma empresa, né? E a empresa ela contrata gerentes ou gestor para administrar coisas. Na igreja, não. A igreja ela não trabalha com gestor nem com gerente, ela trabalha com líder, né? E há uma diferença muito grande entre gestor e líder. Porque o gestor ele lidera coisas, líder ele lidera pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de relacionamentos, né? A gente fala de relacionamento. Então, assim, a obra de Deus é questão de relacionamento, né? Então, é por isso que as empresas hoje ela estão optando que o colaborador ele se sinta à vontade, como se fosse um integrante daquela empresa, né? Você vê hoje que eu só estou puxando esse fio para chegar na resposta. Estou entendendo. Você vê que hoje as empresas hoje ela quer o bem-estar do colaborador, né? Então, a questão do diálogo hoje ela é muito importante, né? Então, eu como pastor da igreja, quando vejo que o líder, né, ele não está indo pelo caminho correto, ou ele não está fazendo, né, o que não é o correto, eu, como pastor da congregação, eu o chamo pessoalmente, nunca em público, nunca corrijo em público, né, mas eu vou lá pessoalmente, chamo, converso, mostro aonde está errando, digo quais possibilidades para o acerto, né, enalteço, né, o líder que ele entendendo que o líder ele também está propício a errar, né? Então, assim, eu entendo que o diálogo, a comunicação, a conversa, que eu prezo muito aqui na congregação, ela é muito importante. Então, a minha atitude como líder é chamar de forma reservada, pessoalmente, com amor e orientar, corrigir, dizer onde é que está errando e mostrar como fazer o correto. O senhor falou algo aqui muito interessante, estratégico, interessante e estratégico. A questão de enaltecer qualidades, porque você já desarma, né? Quando eu enalteço suas qualidades, eu já desarmo o espírito da ira, né? Isso, quando eu reconheço que você tem eu vou fazer uma crítica, vou tecer algo que para mim, de certa forma, na minha visão, está errado. Então eu já entro, antes de fazer a crítica, eu já entro vendo as qualidades.
Claro. né? Olha, o senhor está fazendo isso aqui muito bem feito, tal, tal, tal. Só queria só lhe dar uma orientação, uma dica. Eu não quero passar pela sua, porque no caso é um diácono, né? É uma ordem eclesiástica, é um diácono falando com um presbítero, ou com um dirigente de congregação, ou com um pastor. Então ele tem que ter muito cuidado pela questão eclesiástica, né? Para não aparentar que ele está se levantando, querendo ser maior na Sim. autoridade do que o pastor. Então foi uma dica muito boa, né? A questão de chamar de canto, não falar na frente de todo mundo, não usar o altar, porque tem gente que não tem experiência, recebe uma oportunidade, Isso. usa o altar e fala na frente de todo mundo, né? E aquilo ali, de É, certa forma, vai constranger. é um erro grotesco, né? É um erro grotesco. Não é pelo fato de eu saber que eu tenho autoridade que eu vou usar ela para querer machucar alguém, né? E assim, nós somos muito, nós ficamos muito defesos no que diz respeito a receber uma crítica, né? É muito Nós nos difícil, armamos, né? é muito difícil a gente querer ser consertado, alguém vir apontar um erro. Então, assim, a questão da humildade ela é muito importante. Então, assim, a gente sabendo disso, a gente precisa ter muito cuidado, ser muito delicado, né? Pastor Isso. Tiago, eu já de antemão aqui, de antemão, a gente gosta, estou gostando muito do nosso bate-papo aqui, muito esclarecedor, muito bom. Eu falei aqui quando estava dando as interferências que a gente não quer uma audiência gigantesca. O intuito da gente não é ter audiência, é edificar vidas, né? É compartilhar com vidas. E aí eu já de antemão queria lhe fazer um convite, né? Sim, Nós temos aqui 5 minutos e meio para terminar essa primeira parte. Se o senhor tem disposição da gente continuar a nossa conversa depois que terminar essa primeira parte na outra live. sim, E o vamos lá. segundo quando o senhor tiver um tempinho livre durante a sua semana, né? Se o senhor puder entrar comigo numa live, eu estou fazendo umas lives, a live bíblica. E o que é isso? É a gente expor um texto de forma, uma pregação expositiva. Versículo por Positivo. versículo, pensar junto e tal, extrair junto do texto. Me dê essa honra para a gente estar junto numa live também. Combinado, fechado. E aí eu já queria propor o texto, esse de Davi, que é muito bom para a gente puxar algumas coisas ali. Ótimo. Eu tenho umas coisinhas ali também. Né? Legal? Pronto. Então vamos combinar. Aqui o Nazareno Magalhães, o servo de Deus aqui, o homem de Deus, está perguntando o seguinte: qual foi o seu maior desafio como pastor? Ou qual é o seu maior desafio como pastor? Rapaz, o maior desafio como pastor, que isso a gente vai amadurecendo, mas quando a gente entrou na congregação, é você as pessoas quererem lhe comparar. Eu não sei se eu vou deixar ser entendido. As pessoas dizem assim, não, com fulano era assim, né? Com fulano era assado. Isso é E chato, aí, né? se você não tiver equilíbrio para poder lidar com essa situação, você acaba sendo levado e ficando frustrado, né? Então, assim, o maior desafio meu, primeiro, que eu nunca havia pastoreado congregação. Eu estou na minha primeira congregação já há 7 anos, né? Se fosse na faculdade, eu estava indo para o doutorado aí, né? Terminado 7 anos já. Que bênção, terminado, viu? E aí, assim, o maior desafio, primeiro, é de supervisionar uma congregação sem ter uma experiência, né, de pastoreado, e as pessoas olhar para você e dizer assim, mas é muito novo, né? Foi o que eu ouvia muito, né? É muito Pastor Tiago, novo. nós temos 1 minuto. Nós temos 1 minuto. E eu quero convidar você que está nessa live a entrar na próxima live agora. Nós vamos encerrar essa live aqui. Eu vou salvar essa live aqui. Vai ficar online 24 horas. Tá bom? Se você que entrou agora quiser ver de novo, você vai poder ver. Depois a gente vai salvar ela no canal Papo de Crente. Mas eu quero já te convidar para entrar numa outra live agora com a gente, que a gente vai continuar as perguntas. Em 20 segundos essa live vai acabar, mas não sai daí não, entra na live, a gente vai iniciar uma nova live aqui com o pastor Tiago para responder as perguntas
E o irmão Léo fez a pergunta aqui, a gente vai responder na outra. Por você ser pastor e novo, você foi muito criticado? A gente vai responder agora nessa próxima live, tá bom? Entra com a gente aí na próxima live.